feiticeiros e feiticeiras, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Atualmente várias batalhas estão acontecendo em Jujutsu Kaisen, e uma dessas batalhas vai ser aquela que vai decidir o destino do mundo Jujutsu. E a gente sabe que poderá ser agora o renascimento da Era de Ouro do Jujutsu, uma era na qual poderá trazer Sukuna de volta à vida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os acontecimentos que estão se desenrolando no capítulo 218 do mangá, intitulado como Faster. Neste capítulo a gente vai ver agora um acontecimento que pode mudar a história de toda a obra como conhecemos, e também fazer com que Itadori precise de novos objetivos. E como sempre, eu já conto muito com o seu apoio, a sua ajuda é muito importante, vai ajudar muito o canal deixando o likezão. Por favor, ajuda a gente aí. Eu também conto com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com um flashback de Tsumiki sendo carregada em uma cadeira de rodas. Então, ao ver o seu irmão Megumi sentado, ela o chama pelo nome. E ao se aproximar, Tsumiki o questiona quanto tempo havia se passado desde que ela adormeceu. Megumi então responde que se passaram mais ou menos 1 ano e 7 meses. E ela então responde dizendo que pra ela não parecia que havia passado tanto tempo assim, como se o tempo tivesse passado talvez muito mais rápido. Tsumiki, que agora estava sorrindo, diz que não é de admirar que seja difícil andar, já que ela se manteve por muito tempo deitada sem fazer nenhum movimento. E Megumi então a questiona se ela está ciente sobre os jogos de seleção que estavam acontecendo nesse momento. Tsumiki dizia que sim e que sabia sobre Gojo também. E com uma feição preocupada, ela dizia que sempre soube que o Megumi e o Gojo tinham um trabalho difícil. Mas Fushiguro interrompe ela dizendo que ela não precisava se preocupar com nada, pois ele e os seus amigos iriam lidar com tudo isso, e ela só deveria descansar um pouco. Tsumiki então dá risada dizendo que o Megumi continua sendo o mesmo de sempre. E logo em seguida dizia que ele falava demais, e isso deixa o Megumi um pouco atento com essa atitude um pouco estranha que ela estava tendo. Voltando pro presente, agora Megumi estava encarando Tsumiki. Enquanto isso, o Yuji pensava que ele precisava esperar só mais um pouco e que o Fushiguro ficaria bem, se referindo à missão que eles estavam agora próximos de conseguir, a missão de libertar Gojo e fazer as coisas voltarem a ser como eram antes. O Itadori diz em pensamento que Angel apagará Sukuna junto com ele, trazendo ao fim essa maldição poderosa. O Itadori ainda pensa que talvez fosse assim que deveria ser feito desde o início. Yuji ainda continua pensando que quando ele salvou Fushiguro, teria sido melhor para ele mesmo ter desaparecido naquele momento, sumido da existência ou algo semelhante, pois dessa forma ele não seria o responsável pelos grandes problemas que estavam acontecendo atualmente. Tsumiki então olha para o cão e adiciona uma nova regra para essa competição. Ela diz para permitir que os jogadores entram e saiam livremente das colônias. Dessa forma, todos os lutadores poderiam enfrentar todos os oponentes que estiverem nas suas barreiras e que estavam os separando. Isso faz com que o Yuji fique espantado com essa repentina atitude da irmã de Megumi, que a gente sabe que não é exatamente a irmã dele, mas seguindo. Então o Shikigami Kogani, que como sabemos, são os responsáveis por dar informações aos participantes e atribuir novas regras que os jogadores desejam a custo de pontos que eles obteram por derrotas de inimigos, aceita esse pedido, adicionando então agora uma 12ª regra. Megumi também fica assustado com isso que estava acontecendo, questionando quem realmente era ela. E com uma feição assustadora, Tsumiki responde que é a irmã dele. Megumi então começa a pensar, dizendo que as reencarnações eram capazes de conseguir informações sobre a era moderna, utilizando os conhecimentos do seu receptáculo. E é por isso que Shozo Sukuna e os demais jogadores que foram encarnados por Kenjaku nessa nova era, não tem problemas em conseguir saber como funciona a civilização humana moderna, permitindo que eles consigam agir de uma forma natural. Megumi continua pensando, dizendo em sua mente que se esse for o caso realmente, então eles poderão obter informações sobre as memórias dos receptáculos, e também seria possível fingir até mesmo que eles eram os próprios receptáculos. E ele começava a questionar por quê. Porque ele havia assumido a responsabilidade por cuidar dela. Ele nunca pensou na possibilidade de que Tsumiki poderia ser uma jogadora despertada, possuindo o espírito de um antigo feiticeiro poderoso em seu corpo. Então depois disso, Tsumiki diz que é uma brincadeira. Ela continua dizendo que na verdade ela é Yoruzu, mas apenas os velhos feiticeiros Jujutsu saberiam quem ela é, já que esses jovens feiticeiros não aparentavam ter noção nenhuma de quem estava em sua presença. Yoruzu os questiona, perguntando se foram eles os responsáveis por explicarem sobre tudo o que estava acontecendo, sobre os jogos de seleção e o plano de se retirar dele através de Angel, possuía a capacidade de anular qualquer feitiço ou barreira. Yoruzu também diz que se conseguir 100 pontos dos adversários que estão atravessando as barreiras para conseguir entrar nas áreas próximas, vai poder escolher o oponente e o lugar para lutar, sendo o primeiro oponente o Rei das Maldições, Sukuna. É então que a gente vê Yoruzu começando a voar enquanto se despedia deles. Hana diz para eles irem atrás dela, pois não podiam permitir que ela
saísse impune de tudo. Eles tinham que de alguma forma parar aquela alma que estava ali controlando o corpo. Yuji então concorda, então ambos começam a correr na direção que ela foi. Porém é aí que a boca de Sukuna surge na bochecha de Yuji. Então ele diz Enchan. Então dentro do subconsciente de Itadori, Sukuna diz que existem duas condições quando ele diz essas palavras. Sukuna diz que a primeira condição é que o corpo de Itadori é seu por exatamente 1 minuto, sem conseguir tomar o controle do seu corpo até que esses minutos tenham se passado, permitindo Sukuna agir livremente. A segunda condição é que Yuji vai esquecer esse contrato. Porém, Sukuna também se lembra que por causa desse mesmo contrato, ele não poderá ferir ou tirar a vida de ninguém durante esse minuto. Vemos então Yuji sendo controlado por Sukuna e indo atacar Hana enquanto ela estava desprevenida, fazendo com que ela desmaiasse instantaneamente, impedindo que Hana ou Angel tivesse qualquer uma reação. Sukuna deita o corpo de Hana com cuidado no chão e depois disso concentra sua energia amaldiçoada no seu dedo mindinho e então ele o arranca. Sukuna então olha para Fushiguro dizendo que a partir de agora tudo seria uma grande aposta. O Megumi fica confuso sem entender a situação, mas mesmo assim se posiciona para invocar Furubi Uriura, contando com que esse Shikigami consiga conter temporariamente o poder de Sukuna enquanto passava esse minuto. Mas antes que Fushiguro conseguisse invocar o Shikigami, Sukuna se torna capaz de impedir o feiticeiro. Rapidamente ele abre a boca de Megumi e por fim coloca o seu dedo dentro, fazendo ele ingerir. No quadro seguinte, vemos que Yuji recobrou sua consciência, mas algo estranho estava acontecendo. Megumi estava completamente mudado. Ele estava com a cabeça baixada sem se mover. Ao levantar a cabeça, vemos que Megumi estava sendo controlado por Sukuna, se tornando agora um novo receptáculo do Rei das Maldições. Mas dessa vez, Sukuna não teria sido impedido de controlar o corpo livremente. Agora que Sukuna possui esse corpo, isso faz com que ele consiga controlar o Megumi por completo, algo no qual ele não conseguia fazer com Itadori por causa da sua grande força de vontade ou talvez algo mais que a gente ainda não conheça. E a gente não pode esquecer que há muito tempo atrás o Sukuna já se mostrava interessado no Megumi. Agora sabemos o motivo. Todo esse tempo, Sukuna queria dominar o corpo do garoto das 10 sombras, mas não havia encontrado o momento exato para fazer isso. Essa oportunidade agora havia surgido diante dos seus olhos, o que permitiu com que o Sukuna possuísse um novo receptáculo. Porém, isso é algo temporário, como sabemos. O Megumi ele possui a capacidade de utilizar a expansão de domínio Jardim da Quimera Sombria. Esse é um domínio capaz de guardar qualquer objeto e até mesmo um ser vivo dentro dele, fazendo com que as sombras se tornassem um recipiente para esse objetivo, podendo então até mesmo retirar qualquer coisa na hora que desejasse. E agora que a gente vai começar uma teoria épica de que pode mudar todo mundo de Jujutsu a partir de agora, porque durante o passado, um dos feiticeiros que ajudou na derrota do Sukuna pode ter selado o corpo dessa maldição dentro dessa expansão de domínio, e isso para impedir com que o Sukuna pudesse o recuperar, pois através do seu corpo original, o Sukuna poderia utilizar novamente todo o seu poder, sem possuir nenhuma restrição. E então, por causa desse acontecimento, que a família Zenin teria se tornado algo tão grande no mundo do Jujutsu. Porém agora, com Sukuna podendo conseguir recuperar o seu corpo original através de Megumi, acessando a sua expansão de domínio, então tudo estaria perdido. O Rei das Maldições estaria de volta. Porém, vale lembrar que o Jardim da Quimera Sombria do Fushiguro ainda não tá completo. Então Sukuna teria que encontrar uma outra forma de conseguir utilizar essa expansão de domínio de uma forma perfeita. Ou talvez, por ele conhecer esse Jujutsu, ele seja capaz de utilizar. E então, por fim, tirar o seu corpo original do selamento. E com o seu corpo restaurado, Sukuna poderia novamente vivenciar a volta da Era de Ouro das Maldições, sendo novamente a maldição mais poderosa de todo o mundo Jujutsu, podendo fazer o que quiser e enfrentar qualquer feiticeiro sem nenhuma dificuldade. A gente já havia comentado essa teoria faz bastante tempo aqui no canal, a gente já havia comentado essa possibilidade e aparentemente estávamos certos. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Fechou?